Meus caros amigos e amigas, vocês estão no canal Espiritismo Explicado, eu sou Lazarino Barbo. Antes de começar nosso vídeo de hoje, eu vou te pedir que ajude o nosso canal a crescer. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos. Deixe aí o seu like e ative o sininho das notificações para que o YouTube possa avisar você dos novos vídeos. Hoje vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. A pergunta número 147 e 148 é um assunto sobre materialismo. Allan Kardec perguntou aos espíritos: por que é que os anatomistas, os fisiologistas e, em geral, os que aprofundam a ciência da natureza são, com tanta frequência, levados ao materialismo? E os espíritos respondem: o fisiologista refere tudo ao que vê. Orgulho dos homens que julgam saber tudo e não admitem haja coisa alguma que lhe esteja acima do entendimento. A própria ciência que cultivam os enche de presunção. Pensam que a natureza nada lhes pode conservar oculto. E na pergunta número 148, Allan Kardec pergunta aos espíritos: não é de lastimar que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, contrariamente, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo? Deve-se daí concluir que são perigosos? E os espíritos respondem: não é exato que o materialismo seja uma consequência desses estudos. O homem é que deles tira uma consequência falsa, pela razão de lhes ser dado abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. Acresce que o nada os amedronta mais do que eles quereriam que parecesse, e os espíritos fortes, quase sempre, são antes fanfarrões do que bravos. Na sua maioria são só materialistas, porque não têm como que encher o vazio do abismo que diante deles se abre. Mostrar-lhes uma âncora de salvação e a ela se agarrarão pressurosamente. E há um comentário de Allan Kardec: por uma aberração da inteligência, pessoas há que só veem nos seres orgânicos a ação da matéria, e a esta atribuem todos os nossos atos. No corpo humano apenas veem a máquina elétrica. Somente pelo funcionamento dos órgãos estudaram o mecanismo da vida, cuja repetida extinção observaram, por efeito da ruptura de um fio, e nada mais enxergaram além desse fio. Procuraram saber se alguma coisa restava, e como nada acharam, senão matéria que se torna inerte, como não viram a alma escapar-se, como não a puderam apanhar, concluíram que tudo se continha nas propriedades da matéria e que, portanto, à morte se seguia a aniquilação do pensamento. Triste consequência, se fora real, porque então o bem e o mal nada significariam. O homem teria razão para só pensar em si e para colocar, acima de tudo, a satisfação de seus apetites materiais. Quebrados estariam os laços sociais e as mais santas afeições se romperiam para sempre. Felizmente, longe estão de ser gerais semelhantes ideias, que se podem mesmo ter por muito circunscritas, constituindo apenas opiniões individuais, pois que, em parte alguma, ainda formaram doutrina. Uma sociedade que se fundasse sobre tais bases traria em si o germe de uma dissolução, e seus membros se entredevorariam como animais ferozes. O homem tem instintivamente a convicção de que nem tudo se lhe acaba com a vida. O nada lhe infunde horror. É em vão que se obstina contra a ideia da vida futura. Ao soar o momento supremo, poucos são os que inquirem do que vai ser deles, porque a ideia de deixar a vida para sempre algo oferece de pungente. Quem de fato poderia encarar com indiferença uma separação absoluta, eterna, de tudo que foi objeto de seu amor? Quem poderia ver sem terror abrir-se diante de si o imensurável abismo do nada, onde se sepultassem para sempre todas as suas faculdades, todas as suas esperanças, e dizer a si mesmo: pois que, depois de mim, nada, nada mais, senão o vácuo, tudo definitivamente acabado. Mais alguns dias e a minha lembrança se terá apagado da memória dos que me sobreviveram. Nenhum vestígio, dentro em pouco, restará da minha passagem pela terra. Até mesmo o bem que fiz será esquecido pelos ingratos a quem beneficiei.
e nada para compensar tudo isto, nenhuma outra perspectiva além da do meu corpo roído pelos vermes. Não tem esse quadro alguma coisa de horrível, de glacial? A religião ensina que não pode ser assim e a razão nolo confirma. Mas uma existência futura, vaga e indefinida, não apresenta o que satisfaça ao nosso desejo do positivo. Essa é em muitos a origem da dúvida. Possuímos alma, está bem, mas que é a nossa alma? Tem forma, uma aparência qualquer? É um ser limitado ou indefinido? Dizem alguns que é um sopro de Deus, outros uma centelha, outros uma parcela do grande todo, o princípio da vida e da inteligência. Que é, porém, o que de tudo isso ficamos sabendo? Que nos importa ter uma alma se, extinguindo-se a vida, ela desaparece na imensidade como as gotas d'água no oceano? A perda de nossa individualidade não equivale para nós ao nada? Diz-se também que a alma é imaterial. Ora, uma coisa imaterial carece de proporções determinadas. Desde então, nada é para nós. A religião ainda nos ensina que seremos felizes ou desgraçados, conforme ao bem ou ao mal que houvermos feito. Que venha a ser, porém, essa felicidade que nos aguarda no seio de Deus? Será uma beatitude, uma contemplação eterna, sem outra ocupação mais do que entoar louvores ao Criador? As chamas do inferno serão uma realidade ou um símbolo? A própria igreja lhes dá essa última significação. Mas, então, que são aqueles sofrimentos? Onde esse lugar de suplício? Numa palavra, que é o que se faz, que é o que se vê nesse outro mundo que a todos nos espera? Dizem que ninguém jamais voltou de lá para nos dar informações. É erro dizê-lo, e a missão do Espiritismo consiste precisamente em nos esclarecer acerca desse futuro, em fazer com que, até certo ponto, o toquemos com o dedo e o penetremos com o olhar, não mais pelo raciocínio somente, porém pelos fatos. Graças às comunicações espíritas, não se trata mais de uma simples presunção, de uma probabilidade sobre a qual cada um conjecture à vontade, que os poetas embelezem com suas ficções ou cumulem de enganadoras imagens alegóricas. É a realidade que nos aparece, pois que são os próprios seres de além-túmulo que nos vêm descrever a situação em que se acham, relatar o que fazem, facultando-nos assistir, por assim dizer, a todas as peripécias da nova vida que lá vivem e mostrando-nos por esse meio a sorte inevitável que nos está reservada, de acordo com os nossos méritos e deméritos. Haverá nisso alguma coisa de antirreligioso? Muito ao contrário, porque os incrédulos encontram aí a fé e os tíbios a renovam do fervor e da confiança. O Espiritismo é, pois, o mais potente auxiliar da religião. Se ele aí está, é porque Deus o permite, e o permite para que as nossas vacilantes esperanças se revigorem, e para que sejamos reconduzidos à senda do bem, pela perspectiva do futuro. E assim, meus prezados amigos e amigas, fica bem claro o pensamento dos espíritos e de Allan Kardec no que diz respeito ao materialismo. Porque ele fala aqui dos fisiologistas, que são os estudiosos do corpo. E estes homens, ao analisar o corpo, não encontram aí o espírito, a alma, apenas a interface, a ligação com o mundo físico. E uma vez que o espírito, portador da vida, se afasta do corpo, o que vai restar? Apenas matéria, em processo rápido de decomposição, devolvendo à natureza os elementos que ela usou para constituir um corpo que, direcionado pela vida, pôde ser habitado durante algum tempo por um espírito imortal. Uma vez que o espírito deixa o corpo, ele continua vivo, o corpo morre. E isto o fisiologista não consegue encontrar apenas olhando do ponto de vista do mundo material. Era necessário que ele tivesse aí uma conceituação espiritualista para que ele pudesse aprimorar a sua visão, simplesmente considerando de que o fator vida, de onde vem, para onde vai depois que aquele corpo morre, continua existindo ou não. As concepções materialistas, embora
erroneamente tentam se basear numa racionalidade, ela carece desta racionalidade. Porque o fator vida vem de onde? Para onde vai? Isso em toda a criação, em toda a natureza. Já o materialismo relacionado ao conceito de que tudo que existe no universo se fez por si mesmo, se configura numa desinteligência. Porque se não há efeito sem causa, como se pode esperar que efeitos tão inteligentes surgissem a partir da ausência de um princípio inteligente ou de uma causa primária igualmente inteligente? E quanto ao materialismo religioso, porque ele também está nas religiões, embora estas religiões criem em torno de si uma narrativa de espiritualidade, mas não são, porque eles acreditam que a morte do corpo também determina a morte do espírito, que só poderia voltar à vida em um pretenso julgamento, onde todos seriam julgados por um juiz, sendo inclusive este juiz incapaz de julgar com igualitarismo, de acordo com a sua perspectiva única, de dar fins iguais a quem teve começos tão diferentes. Considerando ainda que nenhuma outra religião, a não ser o Espiritismo, consegue explicar como é, onde está e como funciona o mundo dos espíritos. Se nosso corpo morre e nossa mente também morre, eu como espírito também morro, o que restará de mim? O nada? Então qual o sentido da vida se não resta nada? Agora, se resta de mim alguma coisa, para onde irei? Como é que funciona? Onde está? Existe vida lá? As pessoas se encontram? Elas conversam? Elas trocam ideias? Elas se amam? Elas vão todas para o mesmo lugar? Como é esse lugar? Elas vão para lugares diferentes com relação ao seu comportamento? Elas terão uma nova chance? Nenhuma dessas religiões consegue explicar isso. Já com a doutrina espírita, você consegue entender absolutamente porque quem veio contar foram os próprios espíritos. Os homens cujos corpos morreram foram para o plano espiritual e voltaram para nos contar como é lá, que continuam se amando ou se odiando de acordo com suas escolhas. A nova chance sempre será dada a todos, independente de seus erros. Porque a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, nos olha sempre com o mesmo olhar de amor, nos conduzindo sempre para um novo começo, para uma nova oportunidade. Mas é de dar dó àqueles que pensam que tudo só se resume no corpo físico e na satisfação desse corpo físico, porque deixam de ter o conhecimento de que a vida é muito mais ampla do que esta existência efêmera. A vida é muito maior do que passar aqui uma temporada de vida num corpo físico tão limitado em todos os seus conceitos, numa visão estreita de que tudo acaba com a morte. E na verdade, ao deixarmos esse corpo físico, a vida simplesmente retoma o seu curso com muito maior grandeza de tudo que está presente em nossa consciência limitada enquanto ligados a um corpo físico. E assim cada um vive de acordo com a sua perspectiva, de acordo com aquilo que escolhe conceber e sustentar diante da sua própria consciência. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou deste vídeo, deixa aí o seu like. Muito obrigado.